Eu passei para vocês duas situações problemas. A primeira, uma locadora da cidade do Rio de Janeiro aluga carros por uma diária de R$62, estando aí incluído os 100 primeiros quilômetros. Então, 100 primeiros quilômetros é grátis. Para cada quilômetro rodado a mais que 100, é cobrado uma taxa de 18 centavos por quilômetro, né? A tabela abaixo mostra a distância em quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e algumas outras cidades brasileiras. Então, esse problema te dá uma tabela e que te mostra qual a distância do Rio de Janeiro até essa cidade. Um exemplo, Niterói. Niterói está 18 quilômetros do Rio de Janeiro. São Paulo, 429 quilômetros. São José dos Campos, São José dos Campos, 343. E assim vai. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A informação que o problema me dá é que diária, R$62 e 18 centavos por quilômetro rodado acima de 100. Certo? A primeira pergunta pede quem é a variável independente e quem é a variável dependente nessa situação. Tá? Quem é independente? São os quilômetros rodados ou o preço? E quem é dependente? É o quilômetro rodado ou o preço? Tá? Esse é o primeiro problema. É o 2.1. No 2.2, fala que o cara vai em um dia para São Paulo. Vai, bate e volta. Então, que percurso que ele tem? A ida e a volta, viu, gente? Que ele só não vai, ele vai e volta. E o problema fala que ele rodou mais 35 quilômetros em São Paulo. E aí eu não posso esquecer que eu tenho 100 quilômetros grátis. Então o meu percurso vai ser a ida, a volta, mais esses 35, certo? E aí eu vou descontar 100 quilômetros que vai ser grátis. A pergunta é, quanto que ele vai pagar? Então você vai pegar o resultado disso e multiplicar por 18 centavos. E aí você vai achar o resultado. Problema 1.3. O cara ficou em 3 dias em Vitória. Então, eu sei que a diária é R$62. 3 dias. Percurso. Ida e volta de Vitória. Mais 40 quilômetros que ele rodou na cidade. Não esqueça que você tem 100 quilômetros grátis. E aí você vai calcular, multiplicando por 18 centavos o resultado disso aí. Você vai saber quanto que pagou. E não esquece que tem mais as 3 diárias aqui. Aí você vai ter o total de quanto gastou. O problema 1.4, o cara vai passar um dia em Petrópolis. E já sabe que ele gastou R$77,30. Então um dia, se eu descontar os R$62 que é a diária, sobra R$15,30, certo? Esses R$15,30 é o percurso menos os 100 km grátis. Então eu tenho 66 vezes 2. Por que 66? Porque é o percurso de lá até Petrópolis, do Rio de Janeiro até Petrópolis, são 66 quilômetros. E de volta dá 132. Eu tiro o 100 que é grátis, me sobra quanto? Me sobra 32 quilômetros aí, na parada. Esses 32 quilômetros eu vou gastar quanto em reais? Não sei, você vai ter que fazer a conta. 18 centavos o quilômetro. 32 quilômetros vai dar quanto? E aí você já sabe que você tinha lá R$15,30. Você tira esses 32 centavos, você tira esses 32 quilômetros rodados aí em reais, vai sobrar um resto. E aí, se você pegar esse resto e dividir por 18 centavos, você vai ter o resto dos quilômetros rodados. Por que dividir por 18? Por exemplo, me sobrou R$9. Mas R$9 são quantos quilômetros rodados? Ora, 18 centavos é 1 quilômetro. Então, eu divido R$9 por 18 centavos. Eu vou ter quantos quilômetros eu rodo? Deu para entender? E aí vem a pergunta. Quantos quilômetros rodou? Então, é a ida, a volta, mais esse resto aqui. Você vai ter o total de quilômetros que o cara rodou para ir até Petrópolis.
O problema 2 é sobre imposto de renda. Me falaram que eu tô, tipo, exagerada. Mas não tô, não. Que o povo quer ganhar dinheiro e não sabe que tem que pagar tarifa. Certo? Então, ele fala do imposto de renda. O que é imposto de renda? É um tributo que o trabalhador tem que pagar para o governo todos os anos. Existe um período próprio para fazer isso, tá? Geralmente é de março a abril. E aí, ele trabalha em cima dos valores que a pessoa ganha. Então, olhando na tabela do imposto de renda aqui, ó, quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda, não precisa fazer declaração. Mas quem ganha R$ 1.903,99 para frente tem que fazer. E aí depende do valor que você recebe, eles cobram uma alíquota, que é essa porcentagem em cima, tá? E ao mesmo tempo, ele pega esse valor total aqui, desse cálculo, 7,5%, ele tira R$ 142,80, tá? Então, por exemplo, você ganha R$ 2.000 por mês. Em um ano, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar R$ 2.000, você já vai pagar imposto de renda, que entra aqui na tabela do 7,5, ó. R$ 2.000 em 12 meses, dá quanto? Dá 24 mil, certo? Eu não tô nem incluindo o 13º salário. E aí ele pega 24 mil, ele pega 7% de 24 mil. O resultado, ele desconta isso, R$ 142,80. O resultado disso vai ser o tanto que você tem que pagar de imposto, tá? Então, vamos lá. Primeiro problema. Quanto uma pessoa vai pagar se ela recebe anualmente 16.800? Não sei, porque a tabela desse ano, antigamente as tabelas, ela me falava anual. Agora ela fala salário mensal, tá? Então, se eu ganhei 16.800 num ano, quanto que eu ganhei por ano? Por mês? E aí eu vou ter que dividir isso por 12. Aí eu divido por 12 e volto na tabela para olhar quanto que ela vai pagar. Ou se ela tá isenta, certo? E a pergunta era, qual é o rendimento mensal dessa pessoa? Se ela ganha 16.800 por ano. Se você olhar, se você calcular aqui, dividir o anual por 12, você vai descobrir quanto que ela ganha mensalmente, certo? E aí você vai olhar na tabela e ver se ela é isenta ou não. O segundo, essa pessoa ganhou um rendimento de R$ 39.144 no ano. No ano. Então, quanto que é o mensal dela? Dentro desse mensal, qual é a alíquota? Quantos por cento vai ter que fazer o cálculo? E aí, qual o valor a pagar? O valor a pagar é o total que ela recebeu no ano, vezes a alíquota. Se é 7,5, se é 15, se é 22,5 ou só 27,5. Vezes a alíquota. E aí você tira a dedução. Para cada valor é um tipo de dedução. Aí você vai saber quanto a pessoa tem que pagar. Certinho? Faça os problemas. Aí vocês já começam a aprender sobre imposto de renda também. Que não é só ganhar dinheiro. A gente tem que pagar tributos também. Ok? Um beijo para vocês. Saudade.